pior. Um prato de comida que já era bom, fica ainda muito mais gostoso quando a gente está com fome. Num dia de calor forte, tudo de que a gente precisa é de uma bebida gelada. Um banho quente relaxa muito mais depois de um dia cansativo. Coisas antagônicas, como essas expressadas nas ilustrações que eu dei, têm sua força porque apresentam uma situação ruim, tensa, difícil, e em seguida, um alívio, um antídoto, um livramento, uma salvação. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele conta primeiro uma notícia ruim. Ele inicia esse capítulo 2 contando uma história trágica, pintando um quadro feio, relatando uma situação horrível. É isso que ele faz. E o texto está ligado diretamente com o capítulo 1, onde Paulo descreveu as bênçãos espirituais, como a eleição, a redenção e o poder de Deus manifestados em Cristo. E agora, no capítulo 2, ele quer revelar com mais profundidade o abismo do qual nós fomos resgatados. Ele faz essa mudança de foco do céu para o inferno espiritual do homem sem Deus, para exaltar ainda mais a graça do Senhor. Portanto, o espiritual do ser humano antes da conversão, morto em pecado, escravo do mundo, do diabo e da carne, e destinado à ira de Deus. Qual que é o objetivo dele? Destacar a gravidade do pecado e a incapacidade de alcançar o favor de Deus. Atenção às crianças que poderão agora anotar os pontos do sermão, porque hoje nós veremos isso. O retrato da humanidade sem Cristo. Sua morte espiritual, sua escravidão e sua sentença. E as crianças menores, elas têm um labirinto aí para fazer, né? Elas verão qual que é o caminho que a gente tem que fazer. Nós estávamos separados diante de Deus, ou de Deus, e qual que é o caminho para a gente chegar até Deus. Em primeiro lugar, nós veremos, portanto, o retrato da humanidade sem Cristo, sua morte espiritual. E isso está no verso de número. Nós lemos o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Paulo, ele diz, vocês estavam. Esse termo, ele quer trazer a ideia de que, em algum momento, todas as pessoas se encontraram nessa situação. A palavra que ele usa significa isso. Não há nenhum ser humano na face da terra, em qualquer lugar, em qualquer tempo, que esteja excluído dessa condição em algum momento de sua vida. Por isso ele faz essa afirmação: vocês estavam. Em algum momento, vocês estavam assim, mortos, suas transgressões e pecados. E o que é transgressões? Transgressões são aqueles pecados que nós podemos nomear. Tratei mal o meu cônjuge. Não eduquei o meu filho corretamente. Fui infiel. No trabalho, furtei o tempo do meu patrão. Menti. Sabe aqueles pecados que você... E a outra palavra, pecados, significa o estado de pecado do homem, o estado de rebeldia, o homem como caído, o homem como pecador. Ou seja, o apóstolo Paulo ensina que nós estamos mortos por pecarmos e por sermos pecadores. E morto aqui significa uma total separação de Deus. É por isso que as crianças vão poder tentar encontrar o caminho do labirinto até Deus. Porque todo ser humano, em algum momento da sua vida, está assim, totalmente separado de Deus.
totalmente alienado de Deus, totalmente fora do favor de Deus. Morte é isso. É uma morte que significa não aniquilação. Não é isso que significa. Não é sumir. Morte aqui significa a gente não ter capacidade de responder a coisas espirituais. Paulo já havia ensinado isso aos Colossenses, por exemplo. Ele disse, vocês estavam mortos nos seus pecados. Ele também ensinou isso aos Romanos, quando ele disse, o salário do pecado é a morte. Vocês já viram cenas de filmes ou pegadinhas com pessoas supostamente mortas? Quando cadáveres se levantam, ou é aterrorizante, ou é engraçado o susto que as pessoas levam. Não é verdade? Sabem por quê? Isso tem um motivo. Porque um morto, ele não consegue responder a sons, ele não consegue falar, ouvir, levantar. Um morto está totalmente inabilitado. E ele não consegue, por si mesmo, voltar à vida. Assim também é o homem natural. Assim também é o homem não convertido. Ele não reage a Deus. Ele não ama a sua palavra. Ele não busca a glória de Deus. E mesmo que ele pareça ético e conservador, ele não vive para a glória de Deus e, portanto, cada ato dele é afrontoso diante do Senhor. Porque ele está morto em suas transgressões e pecados. Quais os ensinos bíblicos que nós temos aqui? As crianças alfabetizadas poderão escrever também agora os ensinos que nós temos. Escrevam essa expressão, pecado original. Que significa que todos nascem mortos espiritualmente. É isso que nós aprendemos nessa passagem. Todos nascem separados de Deus, alienados do Senhor, porque pecam e são pecadoras. O apóstolo Paulo ensina isso aos romanos. Assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Além disso, nós aprendemos também sobre depravação total, que significa que o ser humano está corrompido em todas as áreas, mente, vontade e emoções. O ser humano não deseja coisas agradáveis a Deus, não pensa em coisas agradáveis a Deus, não faz coisas agradáveis a Deus, não fala coisas agradáveis a Deus. O ser humano simplesmente está totalmente depravado. Todo o seu ser afronta a santidade do Senhor. O apóstolo Paulo, ou melhor, a Bíblia ensina isso. Em Gênesis nós lemos, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Em Jeremias, nós vemos o profeta dizendo, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? E o Senhor Jesus disse, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. É necessário que nós saibamos quem nós somos. Ou quem ao menos já fomos. Totalmente depravados. Alheios ao Senhor. Sem vontade alguma de agradar a Deus. Portanto, nós, nesse momento, temos que entender o que isso tem que ver conosco.
nós aprendemos que é necessário que haja uma mudança radical no ser humano. Porque o Evangelho não é um chamado para que você melhore de vida, para que você seja mais gentil com as pessoas, para que você abrace mais. O Evangelho não é sobre uma melhoria, mas sobre uma nova vida. Porque a anterior era miserável, trágica, horrorosa. O Evangelho traz para nós uma mudança radical de mente, de vida. O que pensamos, falamos e fazemos deve ter uma perspectiva totalmente diferente de quando andávamos em nossas transgressões e pecados. Além disso, nós aprendemos que devemos evangelizar fielmente. Quando vamos falar de Deus ou falar do Evangelho, não é simplesmente dizer Jesus te ama, mas apontar para a pessoa, sabe para onde você está indo quando morrer. Se você não confessar a Cristo Jesus, para o inferno. Essa é uma má notícia importante. Faça com que as pessoas espiritualmente fiquem com fome, fiquem com calor, fiquem cansadas, para que a contrapartida do Evangelho de fato faça sentido na vida delas. Nós aprendemos aqui que Cristo não veio consertar uma parte de um homem que já era bom, de uma mulher que já era boa. Cristo veio ressuscitar mortos, que não podem falar, não podem ouvir, não podem se levantar e que dependem totalmente dele. O primeiro retrato da humanidade sem Cristo é esse: a sua morte espiritual. Mas em segundo lugar, nós vemos sobre sua escravidão. E o texto vai nos dizer nos versos 2 e 3 o seguinte: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós temos aqui, portanto, o relato ou o retrato da humanidade quanto à sua escravidão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos nós, todo ser humano, de todo lugar, de todas as eras, em algum período da sua vida, ou talvez sendo eles rebeldes, durante todo o período da sua vida, andaram segundo o mundo, segundo o diabo e segundo a carne. Ou seja, esta palavra andaram indica um estilo de vida, um hábito de viver segundo o mundo, o diabo e a carne. Não é um pecado, não é um acidente, não é por vezes errarmos, mas é um estilo de vida, é um hábito, é de fato uma vida que se propõe a afrontar a santidade de Deus por andar segundo o mundo, o diabo e a carne. O curso deste mundo, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aqui, ele fala da cultura, dos valores e das ideologias que se opõem a Deus. E no mundo está cheio disso. Está cheio de valor que se opõe a Deus. Está cheio de cultura que afronta ao Senhor. Está cheio de ideologia onde cada uma de suas resoluções se contrapõe à palavra de Deus. O príncipe da potestade do ar, que Paulo fala aqui, se refere ao diabo, que pode atuar no coração dos incrédulos. A Bíblia ensina isso. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. É por isso que aos Coríntios ele disse: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos
descrentes que ainda estão andando segundo o príncipe da potestade do ar, eles estão cegos. Os descrentes não conseguem enxergar a realidade da graça, a realidade do Evangelho. Meus irmãos, pensem, por exemplo, em soldados hipnotizados por um general maligno. Eles marcham confiantes, achando-se livres, mas andam cegamente rumo à destruição. Para quem está familiarizado com os filmes da trilogia O Senhor dos Anéis, devem se lembrar do exército de Sauron, composto por orques, homens corrompidos e outros servos. Eles não apenas obedecem a ordens malignas, eles parecem hipnotizados, eles são guiados por uma força maligna que os consome, que os controla. Eles não questionam essa força do mal, eles não resistem, eles não se arrependem, eles marcham rumo à destruição. Para quem prefere o universo cinematográfico da Marvel, deve se lembrar também do que Loki fez no primeiro filme dos Vingadores, quando ele usa o cetro da joia da mente para controlar mentes humanas, como ele fez com o Gavião Arqueiro, por exemplo. E ele provoca essas pessoas a fazerem mal. Se você não está familiarizado com nenhum desses filmes, pense nisso que eu havia falado anteriormente. Pessoas que se acham livres, mas cegamente obedecem ordens de pessoas malignas, que as escravizam e as fazem tomar decisões perversas. E saibam o seguinte: pessoas que estão sendo usadas pelo maligno, não necessariamente elas vão mudar o tom de voz, espumar pela boca, se contorcer. Podem fazer igual Judas, que estava sendo usado pelo diabo, mas agia normalmente. Bom, a essa altura alguém poderia pensar o seguinte: então eu não tenho culpa no cartório. Alguém poderia pensar que não tem responsabilidade pelos seus pecados. Não é isso. Definitivamente não é isso. O que Paulo estava explicando é o seguinte: não temos vontade livre. Em termos teológicos conhecidos, antes da conversão, não temos livre arbítrio. O nosso arbítrio não é livre, ao menos não como a maioria pensa. Não podemos arbitrar antes da conversão, antes da regeneração, antes de termos o Espírito Santo, o que nós vamos querer fazer de bem ou mal. Porque nós só vamos querer o mal. Porque andamos segundo o curso desse mundo, segundo o diabo, segundo a nossa natureza pecaminosa, como o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Antes de termos um encontro com Cristo, nós só escolhemos o mal, a perversidade, o pecado, o mundo e o diabo e a nossa própria natureza pecaminosa trabalham para que cada vez mais estejamos presos na lama do pecado. Mas prestem atenção, não somos apenas influenciados, somos também cúmplices. Olha o que o texto disse. No final do verso 3, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não somos inocentes nessa história. Somos cúmplices do mundo e do diabo. O quadro que Paulo está pintando, trágico e horrível, tem a nossa cara ali, tem as nossas mãos ali, tem os nossos pés ali. Temos parte nesse cenário. E todo ser humano, em algum momento da sua vida, ou se permanecendo rebelde durante toda a sua vida,
se encontra nesse estado. Nós aprendemos aqui, crianças, atenção, anotem aí. O primeiro ensino bíblico é influência do mundo. O mundo é um sistema que opera em oposição a Deus. Meus irmãos, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a cultura. É por isso que a gente não pode assistir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, deixar nossos filhos assistirem e ouvirem qualquer coisa, frequentar qualquer lugar, ter qualquer amizade, porque o mundo quer nos tirar de diante de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não brinquem com o mundo, crentes. Não sejamos insensatos diante do mundo. Porque o que o mundo quer é nos afastar do Senhor. Mas além da influência do mundo, nós temos também a influência do diabo. Esse é o segundo ensino bíblico que as crianças podem anotar aí. Influência do diabo. A escravidão espiritual não é meramente moral, mas existencial. Nós, antes da conversão, antes da regeneração, antes de sermos tocados pelo Santo Espírito do Senhor, existencialmente, podemos ser influenciados pelo diabo. Olha o que a Bíblia diz. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E além disso, um outro ensino aqui é sobre pecado original e pessoal. Somos pecadores por natureza, mas também por escolha. Nascemos no pecado, somos influenciados pelo mundo e pelo diabo, mas a nossa carne quer pecar. A nossa natureza pecaminosa quer afrontar a Deus. Nós temos parte nisso. Por isso que a Bíblia diz, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, 3 avisos para todos nós. Não subestime a influência do mundo na sua vida. O crente precisa renovar a sua mente. Não é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12? Transformem a mente de vocês. Não sejam conformados por este mundo, por este século. Não subestime a influência do mundo. Não subestimem a influência de uma má amizade, que pode levar ao fim do seu casamento. Não subestime a um mau colega de trabalho que pode fazer com que você insurja ali com rebelião dentro do trabalho, de forma errada. Não subestime familiares não cristãos. Não subestime a cultura. Não subestime os professores do ensino público. Não subestimem pessoas que nada estão, que não estão nem aí para Deus. Não subestimem. Não subestimem a influência do mundo na sua vida. Além disso, a luta espiritual é real. Portanto, é necessário que nós tenhamos vigilância. É necessário que oremos. É necessário que sejamos assíduos, frequentes aqui na igreja, para ouvirmos a palavra do Senhor, para estarmos em comunhão, para pedirmos oração, para suplicarmos o favor do Senhor. Porque a luta espiritual é real. O inimigo das nossas almas quer nos devorar.
E além disso, ninguém é neutro espiritualmente. Ou essa pessoa anda segundo o mundo, o diabo e a carne, ou essa pessoa foi liberta disso para viver para Deus. Ninguém é neutro espiritualmente. Por isso a cultura não é neutra. As pessoas não são neutras. Precisamos estar atentos à influência do mundo, do diabo e da nossa própria carne e de outras pessoas. O mundo não é neutro. Ou ele te molda ou ele te mata. Sem Cristo, todos estão sob o domínio das trevas. Esse é o retrato da humanidade. Mas além de Paulo ter falado sobre a morte espiritual e sobre a escravidão, ele fala também sobre a condenação. O retrato da humanidade sem Cristo, sua condenação. Ele vai dizer no final do versículo 3: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando Paulo diz filhos da ira, ele está querendo dizer que nós temos uma condição herdada. Mas prestem atenção, não é maldição hereditária. É uma condição espiritual herdada do nosso primeiro representante, chamado Adão, que pecou, que desobedeceu e que, portanto, foi separado de Deus, porque o salário do pecado é a morte. E nós herdamos isso de Adão. Portanto, nascemos como filhos da ira, como também os demais. Esta é a origem do ser humano, depravação total. Se assim não fosse, o salmista não teria dito: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou Paulo, ecoando as palavras de um salmo, não teria dito: não há justo nenhum sequer. Mas de fato o salmista diz isso: de fato não há justo nenhum sequer, o que nos deixa claro de que todos nós nascemos como filhos da ira. E o que é estar sob a ira? É estar com um alvo nas costas. E quem dará o golpe é o próprio Deus. Porque ira é a justa indignação de Deus contra o pecado. Erradamente, algumas pessoas acham que Deus é injusto ao não salvar todos. Mas o que se esquecem é que ninguém merecia. E o contrário da justiça não é a injustiça nesse caso, mas a misericórdia. Eu quero citar um acontecimento histórico, quando, após a Segunda Guerra Mundial, líderes do regime nazista foram julgados por seus crimes contra a humanidade. Ficou conhecido esse julgamento como o de Nuremberg. E durante os julgamentos, alguns réus tentaram justificar seus atos dizendo que apenas estavam obedecendo ordens, que estavam inseridos numa cultura corrompida. No entanto, o tribunal não aceitou essas desculpas. Aqueles líderes do regime nazista foram responsabilizados pessoalmente por sua participação em atos pecaminosos. Um dos promotores declarou o seguinte, prestem atenção: a civilização não pode sobreviver se os crimes tão monstruosos quanto estes forem deixados sem julgamento. Aquele julgamento revela uma realidade espiritual. Diante de Deus,
Nenhum ser humano pode alegar inocência com base no contexto em que vive e no que aprendeu. A culpa está em nossa natureza. E a justiça de Deus não ignora o pecado. A sentença dele é justa, porque ele é santo. E assim como aqueles réus não escaparam do juízo, nós também, por natureza, somos réus do tribunal celestial, cujo juiz é Deus, o vingador, o santo. E sem Cristo, o retrato da humanidade é condenação. Filhos da ira. É sobre isso que a gente aprende aqui. Crianças, podem anotar aí. Esse é o ensino bíblico que nós aprendemos aqui. A ira de Deus, que não é uma explosão emocional, mas uma resposta santa ao pecado. Deus, ele não ficou enciumado com a escolha do ser humano. Deus, ele não agiu por impulso. Deus é santo, é justo e por isso condena. Olha o que dizem esses versos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É por isso que a gente precisa aprender. Nem todos são filhos de Deus. E essa é uma mensagem poderosa. Para um mundo que acha que todos os caminhos levam a Deus. Para um mundo que acha que todas as religiões são verdadeiras. Nem todos são filhos de Deus. Na verdade, todos nascem mortos, andando segundo o mundo, o diabo e a carne, e como filhos da ira. E só sairão dessa situação se Cristo os libertar. Se você nasceu apenas uma vez, você morrerá 2 vezes. Mas se nasceu 2 vezes, morrerá apenas uma. Porque o retrato da humanidade sem Cristo é de morte espiritual, de escravidão, de sentença, de condenação. Nós estávamos mortos espiritualmente, escravizados pelo mundo, o diabo e a carne, e condenados pela ira de Deus. Se você estava atento, percebeu que a primeira frase do capítulo 1 não foi abordada nesse sermão. A frase que diz, do capítulo 2, verso 1, a frase que diz, Ele lhes deu vida. Sabem por quê nós não falamos sobre essa frase aqui nesse sermão? Porque ela não está no texto original. E o tradutor quis dar como um spoiler aqui, de uma realidade que Paulo falaria no verso 5. E eu uso essa frase aqui, não como um spoiler, mas como uma cena pós-crédito. Semana que vem, veremos a boa notícia. Hoje fomos apresentados a notícia ruim da morte espiritual, da escravidão e da condenação. Nós só conseguimos ser libertos por Cristo Jesus. Porque Ele mesmo veio para assumir a nossa culpa, vencer o mundo, esmagar a cabeça do diabo, crucificar a nossa carne e satisfazer a ira de Deus. Você que ainda não entregou sua vida para Cristo, sabendo dessa notícia ruim, arrependa-se hoje. Consagre-se ao Senhor. Porque ainda estamos no tempo da graça, no tempo onde é possível se arrepender e ser salvo. Quando Cristo voltar, todos os rebeldes irão para o inferno. E se você já professa Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, louve com gratidão
pela libertação que tivemos, pela possibilidade que Cristo nos dá de enxergarmos o Evangelho e viva como alguém que foi tirado do túmulo. Feche os seus olhos. Consagre sua vida ao Senhor nesse momento. Uma vez que você sabe dessa notícia trágica, horrível, tão ruim, arrependa-se dos seus pecados. Confesse Jesus Cristo e consagre-se para viver para Ele. Silenciosamente, ore no seu lugar, consagrando sua vida ao Senhor.